Oi, gente! Hoje nós vamos trabalhar o conteúdo civilização grega. O que é uma civilização, professora? Uma civilização, gente, é um conjunto de vida artística, moral, material, imaterial de um determinado povo. Tiveram várias civilizações ao longo da história. Então, tudo que o povo produziu, tudo que o povo pensou, tudo que o povo sentiu, tudo que eles fizeram faz parte da sua civilização. E hoje nós vamos ver um pouco da civilização grega. Professora, por que eu tenho que estudar isso? A Grécia é tão longe daqui, fica lá na Europa, uma coisa muito distante do Brasil. O que isso tem a ver? Gente, como eu sempre falo, tudo é importante na história, porque a história da humanidade, por mais que a gente esteja longe de alguns países, por mais que a gente tenha costumes diferentes, nós sempre vamos estar interligados, porque nós somos seres humanos. E onde há ser humano, há história. E onde há história, há mistura de culturas. Então, a gente acha que não tem nada da Grécia Antiga, mas a gente tem muita coisa. Muita coisa a gente herdou de lá. E a gente vai ver algumas dessas coisas na aula de hoje. Vamos lá. Primeira coisa é essa questão da arte. A arte era uma região da Grécia. A gente vai ter bastante influência dos gregos na arte contemporânea também. Então, da perfeição, tudo muito bem bonitinho, bem desenhado. Os arquitetos gregos criaram estilos que são copiados até hoje. Os filósofos e os pensadores levantaram questões e dúvidas sobre a natureza que continuam a ser discutidas nos dias atuais. O teatro também nasceu na Grécia, onde as primeiras peças eram representadas em anfiteatros abertos. Professor, o que é anfiteatro? Anfiteatro, gente, arenas ovais, circulares, rodeadas de degraus a céu aberto. Era como se fosse o nosso campo de futebol hoje. Quem já foi a um estádio sabe como é o formato de um estádio, né? Ele geralmente é redondo, oval, circular, e ele é rodeado de degraus, de escadarias, onde as pessoas ficam lá nas arquibancadas. Então, os anfiteatros eram semelhantes aos nossos estádios hoje. E eram lá que eram realizadas as atrações culturais que eles faziam. Foi em Atenas, uma cidade-estado, que se fundou a primeira democracia, isto é, o governo do povo. Primeiro, professora, o que é cidade-estado? Cidade-estado, gente, eram as polis. As polis eram o quê? Cidades independentes. Uma cidade não da outra. Uma cidade, estado, ela tinha suas próprias leis, ela tinha seus próprios valores, seus próprios costumes, sua própria moeda, sua própria língua. Tudo era assim na cidade-estado. Então, é como se fosse assim. Nós hoje temos Itaitinga como nossa cidade, mas nós temos o estado do Ceará e a gente está sujeito às leis estaduais, né? Que são as leis do estado do Ceará. Mas eles, lá na Grécia Antiga, eles estavam sujeitos às suas próprias leis. Era como se Itaitinga, se a gente fosse dar um exemplo, tivesse suas próprias leis. Lógico que tem as leis municipais, tem. Mas é como se fosse assim, só existisse aquelas leis naquela cidade e você só cumpre as leis daquela cidade. Era como se fosse assim, Itaitinga só cumpre as leis de Itaitinga, não precisa do Ceará, entenderam? Então, essas cidades-estado, elas eram independentes entre si. Elas não precisavam de um estado para comandar elas. A Grécia Antiga, ela localizava-se numa península e ela é banhada ao sul pelo mar Mediterrâneo. Percebam
que a Grécia, esse território da Grécia, e onde tem esse pontinho verde, são os territórios de influência grega, onde a Grécia dominava, né? E aí a gente tem uma grande quantidade de água, como se fosse uma porção de terra banhada por água. Isso é uma península. Península é uma porção de terra que é quase totalmente cercada por água. E a Grécia era uma península. Professora, essas lugares ainda existem até hoje? Sim, existe a Grécia, existem esses locais. Alguns não nome, mas alguns permanecem o mesmo nome. O que era a polis? A polis era construída por ágora e zona rural. Percebam aí que a gente tem como se fosse um desenho da antiga, né? E aí vocês vão ver, pelo que eu vou ler, quais eram cada partezinha aí. A Acrópole, ela era situada era o centro da vida religiosa e onde se encontravam os templos. Ou seja, tudo relativo à religião dos gregos, que eram para cada coisa. Se eu quero inteligência, eu vou pedir ao Deus da inteligência. Se eu quero sabedoria, eu vou pedir ao da sabedoria. Se eu quero que chova, eu vou pedir ao Deus da chuva. E assim por diante. A gente vai conhecer já já quais eram os deuses deles. Então, eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses. A Acrópole era o local onde eles iam para fazer os cultos a esses deuses, se encontrar com um sagrado, etc. A Ágora era a praça pública e era a parte mais baixa da cidade, onde se encontravam as zonas residenciais, administrativas e comerciais. Constituía o centro da cidade e aí se desenvolvia a vida política e se realizavam as trocas comerciais. Então era na Ágora que acontecia realmente o fluxo de pessoas, de comércio, de residência, na Ágora, na parte como se fosse uma praça, né, o centro da cidade. A zona rural ficava com os campos, os pastos, bosques, servia para abastecer a cidade de produtos agrícolas. E vamos passando. Pronto. A sociedade da Grécia, ela tinha vários grupos, não é? E na cidade de Atenas, que era uma cidade-estado da Grécia, uma das mais importantes cidades-estado da Grécia, a gente vai ter aí 3 grupos de pessoas: os cidadãos, os metecos e os escravos. Os cidadãos eram homens livres, com mais de 18 anos de idade. Eles eram nascidos de filhos de pai e mãe de Atenas, e somente eles possuíam direitos políticos para participar da vida política, ou seja, só os homens maiores de 18 anos, nascidos de pai e mãe de Atenas, participar da política. Eles eram os cidadãos. Se a gente for trouxer se a gente trouxer, né, para a realidade de hoje, a gente vai ver que hoje no Brasil a gente vive uma democracia, né? Demo, povo, cracia, poder. O poder do povo. E vários países também vivem democracias. Mas a nossa democracia, ela é o quê? Uma democracia participativa. A gente escolhe daqueles que os partidos políticos dão para a gente votar. Não é? A gente não escolhe qualquer pessoa, a gente escolhe dos que já foram escolhidos pelo partido político. Mas na Grécia, a situação era bem diferente. Quem era considerado cidadão? Só homem, livre, de 18 anos, que tivesse renda, que fosse nascido de pai e mãe atenienses e só, com mais de 18 anos. Os outros, as mulheres, as crianças, os escravos, as outras pessoas que não eram desse grupo,
não participavam da política, não eram consideradas cidadãs, certo? Os metecos eram os estrangeiros que habitavam em Atenas. Eles não tinham direitos políticos e estavam proibidos de adquirir terras. Podiam dedicar-se ao comércio e ao artesanato. Eles pagavam impostos para viver em Atenas e estavam obrigados à prestação do serviço militar. Então, gente, os metecos eram uma classe que não tinha direito político, não tinha direito de participar da política. Mas não era de tudo ruim. Eles podiam fazer comércio e artesanato. Também não tinham um lado muito bom na questão de imposto. Eles tinham que pagar altos impostos. Os escravos. Os escravos, né, a última camada, a camada que mais sofria. Eles formavam a grande maioria da população, eram prisioneiros de guerra ou filhos de escravos. Executavam a maioria dos trabalhos mais pesados na agricultura, nas minas e nos serviços domésticos. Os escravos eram considerados propriedades do seu senhor, não tinham liberdade nem direitos. E esses escravos, os escravos, eles não tinham, além de não terem direitos políticos, eles eram como se fosse um objeto. Eu podia comprar e podia vender a hora que eu bem quisesse, se eu fosse dona desse escravo, certo? Vamos partindo aqui para a mitologia. O que é uma mitologia, professora? Mitologia, pessoal, é que é inventado. Tudo que é fictício, tudo que não tem uma existência real. E os deuses dos gregos eram mitológicos, ou seja, cada deus tinha uma função. Por exemplo, existia o deus do trovão, o deus do sol, a deusa da chuva, a deusa da terra. E esses deuses, eles eram antropomórficos.